Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. 16 de junho de 2016, Cypress, Texas. Uma Golden Retriever de 16 anos caminha lentamente pelo corredor da clínica veterinária da Universidade Texas A&M. Suas patas já não tão firmes quanto outrora, mas seus olhos ainda brilhando com a determinação que a tornou uma lenda. Bombeiros uniformizados se alinham em posição de sentido, uma guarda de honra para quem dedicou sua vida salvando outras vidas. Brittany não sabia que estava fazendo história mais uma vez. Ela era o último cão de resgate do 11 de setembro ainda vivo, e sua partida marcaria o fim de uma era. Mas nossa história não começa aqui. Ela começa 15 anos antes, quando uma filhote dourada de apenas 2 anos estava prestes a testemunhar e participar do evento mais devastador da história americana moderna. Texas, 1999. Em meio aos vastos campos texanos, nascia uma ninhada de Golden Retrievers destinados a algo muito maior que brincadeiras no quintal. Brittany, nome inspirado na região francesa, era apenas mais uma filhote dourada, mas havia algo especial em seus olhos alertas e em sua curiosidade insaciável. Denise Corliss, bombeira e especialista em resgate da Texas A&M Task Force 1, não imaginava que sua vida mudaria completamente quando conheceu aquela filhote de olhos brilhantes. Como parte do programa de cães de busca e salvamento da FEMA, Federal Emergency Management Agency, Denise procurava por um parceiro que pudesse trabalhar ao seu lado nas situações mais extremas. Ela era diferente desde o primeiro dia, lembraria Denise anos depois. Enquanto os outros filhotes brincavam ou dormiam, Brittany observava tudo com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. Era como se ela soubesse que tinha um propósito maior. O treinamento começou cedo. Aos 6 meses, Brittany já demonstrava habilidades excepcionais. Sua capacidade de concentração era extraordinária para um cão tão jovem. Durante as sessões de treinamento, ela aprendia rapidamente a identificar diferentes cheiros, a navegar por terrenos difíceis e, mais importante, a nunca desistir de uma busca. O programa da Texas A&M Task Force 1 era rigoroso. Apenas os cães com as melhores qualidades físicas e mentais conseguiam se qualificar para as missões de busca e salvamento urbano. Brittany não apenas passou em todos os testes, ela os superou. Aos 18 meses, ela já estava certificada para operações de busca e salvamento. Sua especialidade era encontrar pessoas vivas em escombros, uma habilidade que logo seria testada da forma mais dramática possível. 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã. Denise estava em casa, preparando-se para mais um dia de treinamento com Brittany, quando o telefone tocou com uma urgência que ela reconheceu imediatamente. Do outro lado da linha, uma voz tensa informava: "Temos uma situação, prepare-se para mobilização imediata." Naquele momento, nem Denise nem Brittany sabiam que estavam prestes a responder ao maior ataque terrorista em solo americano. Enquanto as imagens das torres em chamas passavam na televisão, a dupla já estava a caminho do aeroporto, junto com a Texas A&M Task Force 1. O voo para Nova York foi tenso. Brittany, sentindo a energia alterada de sua parceira, permaneceu alerta durante toda a viagem. Ela havia sido treinada para muitas situações, mas nada poderia prepará-la para o que encontraria no Ground Zero. Ao chegarem em Nova York, na madrugada do dia 12 de setembro, a cena que os aguardava era apocalíptica. Onde antes se erguiam majestosamente as torres gêmeas do World Trade Center, agora havia apenas uma montanha gigantesca de escombros fumegantes, aço retorcido e concreto pulverizado. O ar estava espesso com poeira tóxica e o cheiro acre da destruição. Brittany desceu da van de transporte e imediatamente seus sentidos foram bombardeados por uma cacofonia de cheiros e sons. Sirenes, gritos de comandos, o barulho de máquinas pesadas trabalhando e, por baixo de tudo isso, algo que apenas ela e os outros cães conseguiam detectar claramente: o cheiro de pessoas
pessoas soterradas. Bretagne Work, comandou Denise, usando a palavra que sinalizava o início de uma missão de busca. A Golden Retriever, mesmo ainda jovem, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Suas brincadeiras e distrações ficaram para trás. Era hora de trabalhar. O Ground Zero era um labirinto mortal de aço retorcido, concreto fragmentado e detritos que se estendiam por hectares. A temperatura dos escombros ainda chegava a mais de 600 graus Celsius em alguns pontos e vapores tóxicos se elevavam constantemente da pilha de destroços. Bretagne foi designada para trabalhar na chamada Pile, a montanha de escombros onde antes ficavam as torres. Equipada com botas especiais para proteger suas patas do aço afiado e das temperaturas extremas, ela começou sua primeira busca em uma cena que parecia saída de um filme apocalíptico. O trabalho era metodical e exaustivo. Bretagne escalava sobre vigas de aço instáveis, atravessava buracos perigosos e investigava cada espaço onde uma pessoa poderia estar presa. Seu nariz, milhões de vezes mais sensível que o humano, conseguia detectar sinais de vida mesmo sob toneladas de concreto. Durante os primeiros dias, havia ainda esperança de encontrar sobreviventes. A cada latido de alerta de Bretagne, as equipes de resgate corriam com equipamentos pesados, removendo cuidadosamente os destroços na esperança de encontrar alguém vivo. Infelizmente, com o passar dos dias, as buscas por sobreviventes gradualmente se transformaram em missões de recuperação. Mas Bretagne nunca desistia. Mesmo quando os outros começavam a perder a esperança, ela continuava trabalhando com a mesma dedicação. Para ela, cada pessoa encontrada era uma vitória, uma vida que poderia voltar para casa, para a família que a esperava. O trabalho era fisicamente brutal. As patas de Bretagne, mesmo protegidas, ficavam feridas pelos destroços afiados. Sua pelagem dourada ficava cinza pela poeira tóxica que cobria tudo. Seus olhos lacrimejavam constantemente devido aos vapores químicos, mas ela nunca recuava. Denise observava sua parceira com admiração crescente. Bretagne trabalhava com uma determinação que eu nunca havia visto antes. Ela contaria depois. Era como se ela entendesse perfeitamente a importância do que estávamos fazendo. Cada busca era uma missão sagrada para ela. Durante as 2 semanas que permaneceram no Ground Zero, Bretagne trabalhou turnos de 12 horas diárias, mas seu papel ia além da busca e salvamento. Sem perceber, ela estava oferecendo algo igualmente vital: esperança e conforto emocional. Bombeiros exaustos, que trabalhavam há dias sem descanso adequado, encontravam em Bretagne momentos de alívio. Quando ela se aproximava com sua cauda balançando, mesmo coberta de poeira, seus olhos ainda brilhavam com uma alegria pura que contrastava drasticamente com a devastação ao redor. Pode parecer estranho, mas ver Bretagne ali fazendo seu trabalho com tanta dedicação nos dava força para continuar. Lembrou um bombeiro do FDNI anos depois. Era como se ela nos lembrasse de que ainda havia bondade no mundo, mesmo em meio a tanta destruição. Durante as pausas para descanso, Bretagne se transformava. A cadela profissional e focada dava lugar à Golden Retriever brincalhona que ela ainda era. Ela rolava na grama dos parques próximos, uma das poucas áreas limpas da região. Brincava com outros cães de resgate e recebia carinho dos trabalhadores que encontravam nela um momento de normalidade. Mas talvez o momento mais tocante tenha acontecido no 8º dia. Uma equipe havia encontrado os restos de um bombeiro do FDNI soterrado nos escombros. O corpo foi removido com toda a cerimônia e respeito que merecia, mas os colegas estavam visivelmente abalados. Bretagne, como se sentisse o peso emocional do momento, se aproximou silenciosamente do grupo de bombeiros. Sem comando algum de Denise, ela se sentou ao lado dos homens em luto e simplesmente permaneceu ali, sua presença oferecendo um conforto que palavras não conseguiriam expressar. Naquele momento entendi que Bretagne não era apenas um cão de busca e salvamento, disse Denise. Ela era uma terapeuta, uma companheira, um raio de luz em nossa escuridão. Após 2 semanas intensas no Ground Zero, a Texas A&M Task Force 1 foi oficialmente disbandada.
dispensada. As buscas por sobreviventes haviam se tornado oficialmente operações de recuperação e outras equipes especializadas assumiram o comando. O voo de volta ao Texas foi diferente da ida. Brittany, exausta física e mentalmente, dormiu durante quase toda a viagem. Denise observava sua parceira e se perguntava como aquela experiência os afetaria no longo prazo. De volta ao Texas, a vida tentou retomar alguma normalidade, mas tanto Denise quanto Brittany carregavam agora o peso de terem testemunhado um dos momentos mais sombrios da história americana. Para Brittany, que não compreendia as implicações políticas ou sociais do que havia acontecido, a experiência foi processada de forma mais direta. Ela havia feito seu trabalho, havia ajudado quando foi necessário. Nos meses seguintes, Brittany continuou treinando e participando de outras missões de resgate. Ela trabalhou em enchentes no Texas, em colapsos de edifícios e em outras situações de emergência. Cada missão adicionava mais experiência ao seu currículo já impressionante, mas nada se comparava àquelas 2 semanas em setembro. A mídia começou a prestar atenção nos cães-herói do 11 de setembro. Brittany, junto com outros cães de resgate, foi reconhecida publicamente por seu serviço. Ela visitou escolas, participou de cerimônias e se tornou uma embaixadora de 4 patas para o programa de cães de busca e salvamento. Mas por trás de toda a atenção pública, Denise notava mudanças sutis em sua parceira. Brittany havia amadurecido rapidamente. A jovem cadela brincalhona ainda existia, mas agora havia uma seriedade em seus olhos, uma compreensão profunda de seu papel no mundo. Os anos se passaram e Brittany continuou servindo com distinção. Ela se tornou uma veterana respeitada no mundo dos cães de busca e salvamento, treinando cães mais jovens e participando de exercícios de preparação para emergências. Em 2005, quando o furacão Katrina devastou Nova Orleans, Brittany, agora com 6 anos, foi novamente mobilizada. A experiência no Ground Zero havia a preparado para lidar com devastação em grande escala, e ela trabalhou incansavelmente nas águas contaminadas e nos destroços deixados pela tempestade. Brittany estava em seu auge nessa época, lembrou Denise. Ela havia desenvolvido uma intuição extraordinária. Conseguia ler situações e tomar decisões que salvavam tempo precioso durante as buscas. Era como se ela tivesse absorvido todo o conhecimento de anos de experiência. Durante o Katrina, Brittany demonstrou novamente sua versatilidade. Além das buscas em escombros, ela trabalhou em operações aquáticas, encontrando pessoas presas em sótãos inundados e alertando as equipes para locais que precisavam de atenção imediata. Mas talvez sua contribuição mais significativa tenha sido o efeito que tinha sobre as vítimas do desastre. Crianças que haviam perdido tudo encontravam conforto em sua presença. Adultos traumatizados pelo desastre sorriam pela primeira vez em dias quando viam Brittany. Os anos de 2006 a 2010 foram preenchidos com missões regulares, treinamentos e reconhecimentos públicos. Brittany se tornou uma figura conhecida na comunidade de primeiros socorros, não apenas pelo seu trabalho no 11 de setembro, mas por sua carreira consistente de serviço. Durante esse período, ela também começou a trabalhar como cão de terapia, visitando hospitais e escolas. Sua natureza gentil e sua presença calmante a tornaram perfeita para esse tipo de trabalho. Crianças doentes se iluminavam quando ela entrava nos quartos de hospital e estudantes ansiosos se acalmavam durante suas visitas às escolas. Em 2011, aos 10 anos de idade, Brittany estava oficialmente entrando na terceira idade para um cão de seu porte. Denise começou a notar sinais sutis de que sua parceira estava desacelerando. Os saltos sobre obstáculos não eram mais tão ágeis e ela precisava de mais tempo de descanso entre as sessões de treinamento. A decisão de aposentar Brittany do serviço ativo foi uma das mais difíceis da carreira de Denise. Por mais de uma década, elas haviam sido uma equipe inseparável. A ideia de trabalhar com outro cão parecia quase uma traição. Brittany havia dado tudo de si pelo serviço, explicou Denise. Ela merecia uma
aposentadoria digna, onde pudesse simplesmente ser um cão querido, sem a pressão das missões. Mas a aposentadoria não significava inatividade completa. Brittany continuou participando de eventos públicos, visitando escolas como cão de terapia e ajudando no treinamento de novos cães de resgate. Seu papel havia evoluído de operacional para educacional e inspiracional. Durante esse período, Brittany se tornou uma espécie de celebridade local no Texas. Sua história inspirava não apenas crianças, mas adultos que viam nela um exemplo de dedicação e serviço desinteressado. Ela visitou centenas de escolas, onde ensinava às crianças sobre a importância do trabalho de equipe, da perseverança e da compaixão. Uma dessas visitas escolares foi particularmente memorável. Uma menina de 8 anos, filha de um bombeiro que havia morrido no 11 de setembro, conheceu Brittany durante uma apresentação. A criança, que havia lutado contra pesadelos e ansiedade desde a perda do pai, passou uma hora inteira abraçada à cadela dourada. Foi como se Brittany soubesse exatamente o que aquela menina precisava, disse a professora que organizou a visita. Ela ficou completamente imóvel, deixando a criança se apoiar nela pelo tempo que fosse necessário. Foi um dos momentos mais tocantes que já presenciei. Em 2015, Brittany fez sua última viagem oficial a Nova York. A convite do Memorial do 11 de setembro, ela retornou ao Ground Zero pela primeira vez em 14 anos para uma cerimônia especial, honrando todos os cães de resgate que trabalharam após os ataques. A viagem foi cuidadosamente planejada. Aos 15 anos, Brittany precisava de considerações especiais para viajar. Denise estava preocupada com como sua velha parceira reagiria ao retornar ao local que havia marcado tanto suas vidas. Chegando a Nova York, Brittany parecia sentir algo familiar no ar. Sua postura mudou, tornando-se mais alerta, como se memórias antigas estivessem sendo despertadas. Quando chegaram ao memorial, ela caminhou lentamente até as piscinas reflexivas, que agora marcam onde antes ficavam as torres. Foi surreal vê-la ali, lembrou Denise. Por um momento, era como se ela fosse novamente a jovem cadela de 2 anos que havia trabalhado nos escombros. Seus olhos brilhavam com o mesmo reconhecimento. Durante a cerimônia, Brittany foi apresentada como a última sobrevivente canina do 11 de setembro. Das centenas de cães que trabalharam no Ground Zero, ela era a única ainda viva. O peso dessa responsabilidade parecia visível em sua postura digna enquanto recebia as homenagens. A mídia nacional cobriu extensivamente a visita. Brittany foi entrevistada, através de Denise, por grandes redes de televisão e jornais. Sua história tocou milhões de americanos que viam nela um símbolo tangível de heroísmo e dedicação. Mas talvez o momento mais significativo da visita tenha acontecido longe das câmeras. Brittany foi levada para conhecer alguns dos bombeiros do FDNY que ainda estavam ativos. Alguns deles haviam trabalhado no Ground Zero e se lembravam dela. Outros eram jovens demais para ter estado lá, mas conheciam sua lenda. Um bombeiro veterano, que havia perdido muitos colegas nos ataques, ajoelhou-se para ficar na altura de Brittany. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "Obrigado, garota. Obrigado por tudo que você fez por nós." Brittany, com sua sabedoria silenciosa, simplesmente colocou sua pata sobre a mão do homem. O início de 2016 trouxe sinais preocupantes. Brittany, agora com 16 anos, uma idade muito avançada para um Golden Retriever de grande porte, começou a mostrar sinais claros de que sua saúde estava se deteriorando. Ela tinha dificuldade para se levantar pela manhã. Sua mobilidade estava severamente limitada e era óbvio que estava sofrendo. Denise, que havia compartilhado 15 anos de vida com sua parceira, enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. Como veterinária, ela sabia profissionalmente quando a qualidade de vida de um animal estava comprometida. Como companheira, seu coração se recusava a aceitar o inevitável. Brittany havia me dado tanto ao longo dos anos, disse Denise em uma entrevista posterior. Ela havia dedicado toda a sua vida ao serviço, sempre colocando o trabalho e as pessoas que precisávamos ajudar acima de seu próprio conforto. Agora era minha vez de colocá-la em primeiro lugar. A decisão foi tomada. Seria melhor deixar Brittany partir com dignidade antes que seu sofrimento se tornasse insuportável. A data foi marcada para 16 de junho de 2016, na Clínica Veterinária da Universidade Texas A&M, onde Brittany
havia sido treinada tantos anos antes. Mas Denise queria que a despedida fosse especial. Ela contactou bombeiros e outros profissionais de emergência que haviam conhecido Bretanha ao longo dos anos. A resposta foi imediata e esmagadora. Bombeiros de todo o Texas e até de outros estados confirmaram presença para prestar uma última homenagem à heroína de 4 patas. 16 de junho de 2016 amanheceu quente e ensolarado no Texas. Na clínica veterinária da Texas A&M University, uma cena extraordinária se desenrolava. Mais de 100 bombeiros, paramédicos, policiais e outros profissionais de primeiros socorros se alinharam ao longo do corredor que levava à sala de procedimentos. Bretanha, carregada nos braços de Denise, fez sua última caminhada oficial. Cada profissional uniformizado estava em posição de sentido, uma guarda de honra para quem havia servido ao lado deles por mais de uma década. A caminhada foi lenta e silenciosa. O único som eram os passos suaves de Denise e, ocasionalmente, um fungar contido de alguém que lutava contra as lágrimas. Bretanha, apesar de sua fragilidade, mantinha a cabeça erguida, seus olhos ainda alertas, como se soubesse da importância daquele momento. No meio do corredor, uma jovem cadela Golden Retriever estava sendo treinada para seguir os passos de Bretanha. Quando as duas se encontraram, houve um momento mágico de reconhecimento mútuo. Era como se a tocha estivesse sendo passada simbolicamente de uma geração para a próxima. Na sala de procedimentos, Bretanha foi colocada suavemente sobre uma maca acolchoada. Denise permaneceu ao lado de sua parceira, acariciando sua cabeça dourada e sussurrando palavras de gratidão e amor. Boa menina, Bretanha. Você foi a melhor parceira que alguém poderia pedir. Pode descansar agora. O procedimento foi tranquilo e digno. Bretanha simplesmente fechou os olhos e relaxou completamente pela primeira vez em anos. Não havia mais dor, não havia mais obrigações. A última heroína canina do 11 de setembro havia completado sua missão final. A morte de Bretanha foi noticiada por veículos de comunicação em todo o mundo. Jornais, estações de televisão e sites de notícias dedicaram espaço considerável para contar sua história e honrar sua memória. Ela havia se tornado mais do que apenas um cão de resgate. Ela era um símbolo. O National September 11 Memorial and Museum, em Nova York, emitiu um comunicado oficial lamentando sua morte e reconhecendo suas contribuições. Bretanha representava o melhor do espírito americano, dizia o comunicado. Sua coragem, dedicação e amor incondicional inspiraram uma nação e continuarão inspirando as gerações futuras. A Texas A&M University estabeleceu um memorial permanente em sua homenagem. Uma estátua de bronze foi encomendada, mostrando Bretanha em sua postura característica de trabalho, alertar e focada. A placa na base da estátua lista suas principais missões e termina com uma frase simples mas poderosa: ela nunca desistiu. Denise, embora devastada pela perda de sua parceira de vida, encontrou uma nova missão: preservar e compartilhar o legado de Bretanha. Ela começou a palestrar em escolas, universidades e conferências profissionais, contando a história de sua parceira e inspirando outros a seguir carreiras em serviços de emergência. Bretanha me ensinou que o verdadeiro heroísmo não está em buscar reconhecimento. Denise explicava em suas palestras: está em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando. Está em nunca desistir de procurar por aqueles que precisam de ajuda. Nos anos seguintes à morte de Bretanha, sua história continuou inspirando novas gerações de cães de resgate e seus treinadores. O programa da Texas A&M Task Force 1, onde ela havia sido treinada, viu um aumento significativo no número de candidatos interessados em seguir seus passos. Muitos citavam especificamente a história de Bretanha como sua inspiração. Eu quero fazer a diferença da mesma forma que ela fez, disse um jovem bombeiro que se inscreveu no programa em 2017. Ela provou que não importa quão pequeno você seja, você pode ter um impacto enorme. O treinamento de cães de resgate evoluiu significativamente desde os dias de Bretanha, incorporando novas tecnologias e técnicas, mas os princípios fundamentais que ela exemplificou, dedicação incansável, coragem diante do perigo e amor incondicional pelas pessoas que servem, permanecem no cerne do programa. Várias outras organizações de resgate em todo o país também relataram aumentos no interesse público após a morte de Bretanha. Sua história havia lembrado as pessoas da importância vital
crucial do trabalho de busca e salvamento e do papel especial que os cães desempenham nessas operações. Crianças em escolas de todo o país escreveram cartas para Denise, expressando admiração por Brittany e interesse em trabalhar com animais quando crescessem. Uma menina de 10 anos escreveu: Brittany me mostrou que ser corajoso não significa não ter medo. Significa fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. Para entender completamente o legado de Brittany, é importante compreender a ciência extraordinária por trás das habilidades dos cães de busca e salvamento. O olfato de um cão é aproximadamente 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o dos humanos, com mais de 300 milhões de receptores olfativos comparados aos nossos meros 6 milhões. Brittany havia sido treinada especificamente para detectar o scent cone, o cone de cheiro que se forma quando odores humanos se dispersam através de escombros e ar. Essa habilidade permite que cães como ela localizem pessoas soterradas mesmo sob toneladas de destroços. Mas além da capacidade física, Brittany possuía características psicológicas raras que a tornavam excepcional. Sua perseverança era lendária. Ela continuava buscando mesmo quando outros cães desistiam. Sua capacidade de manter o foco em ambientes caóticos e estressantes era extraordinária. Estudos posteriores sobre cães de resgate do 11 de setembro, incluindo Brittany, ajudaram a refinar os critérios de seleção e treinamento para futuras gerações de cães de trabalho. Pesquisadores descobriram que os cães mais bem-sucedidos combinavam alta inteligência com estabilidade emocional e uma motivação intrínseca para trabalhar. Brittany não trabalhava por comida ou elogios, explicou o Dr. Sarah Johnson, uma especialista em comportamento animal que estudou cães de resgate. Ela trabalhava porque genuinamente queria ajudar. Essa motivação intrínseca é o que separava os grandes cães dos excepcionais. 15 anos após o 11 de setembro, estudos começaram a examinar o impacto psicológico a longo prazo, não apenas nos primeiros socorros humanos, mas também nos cães que trabalharam no Ground Zero. Brittany, sendo um dos casos mais bem documentados, tornou-se um sujeito de estudo importante. Interessantemente, veterinários que a acompanharam ao longo dos anos notaram que ela nunca mostrou sinais de trauma pós-traumático, uma condição que afeta muitos humanos que trabalharam na cena. Sua capacidade de processar experiências traumáticas e continuar funcionando normalmente fascinou pesquisadores. Cães como Brittany nos ensinam muito sobre resiliência, observou o Dr. Michael Rodrigues, um veterinário especializado em animais de trabalho. Eles têm uma capacidade notável de viver no presente, de não carregar o peso emocional de experiências passadas da mesma forma que os humanos fazem. Essa resiliência natural pode ter sido um dos fatores que permitiu a Brittany manter uma carreira tão longa e produtiva. Enquanto muitos primeiros socorros humanos do 11 de setembro lutaram com problemas de saúde mental nos anos seguintes, Brittany continuou trabalhando com entusiasmo e alegria. Denise, por outro lado, admite ter lutado com seus próprios demônios relacionados àquela experiência. Ver Brittany continuar sendo ela mesma, mesmo após tudo que vivemos, foi uma fonte constante de inspiração para mim, ela disse. Ela me ensinou a focar no bem que podíamos fazer, não nas tragédias que tínhamos visto. Durante sua vida e especialmente após sua morte, Brittany recebeu numerosos reconhecimentos formais por seu serviço. A American Kennel Club a incluiu em seu hall da fama de cães heróis. A FEMA criou um prêmio anual em sua homenagem, dado ao cão de resgate que demonstrar qualidades excepcionais de coragem e dedicação. O estado do Texas proclamou 16 de junho como Dia de Brittany, uma homenagem anual a todos os animais de serviço que dedicam suas vidas para ajudar outros. A data escolhida, o dia de sua morte, foi deliberada, uma forma de transformar um dia de perda em um dia de celebração e reconhecimento. Em 2018, uma biografia oficial de Brittany foi publicada, com todos os royalties direcionados para organizações que treinam cães de resgate. O livro se tornou um best-seller, introduzindo
levando sua história para uma nova geração de leitores. Hollywood também prestou atenção. Vários projetos de filmes foram desenvolvidos baseados em sua vida, embora Denise tenha sido cuidadosa em aprovar apenas projetos que retratassem Bretagne e seu trabalho com precisão e respeito. É importante que sua história seja contada corretamente, disse Denise. Bretagne não era apenas um cão bonito que fazia truques. Ela era uma profissional séria que salvou vidas e dedicou sua existência ao serviço. Qualquer representação dela precisa honrar essa verdade. Hoje, 8 anos após a morte de Bretagne, sua influência continua se espalhando como ondas em um lago. Na Texas A&M University, jovens recrutas ainda aprendem sobre ela durante suas primeiras semanas de treinamento. Sua história se tornou parte do currículo oficial, um exemplo concreto dos ideais que o programa espera inculcar. Cães que nunca a conheceram pessoalmente carregam seu legado em suas coleiras. Treinadores em todo o mundo citam seus métodos e sua ética de trabalho como padrões a serem seguidos. Seu nome se tornou sinônimo de excelência no campo de busca e salvamento. No Ground Zero, agora transformado em um memorial sereno e reflexivo, visitantes de todo o mundo vêm para honrar aqueles que foram perdidos e aqueles que arriscaram tudo para ajudar. Poucos sabem que uma Golden Retriever de olhos brilhantes uma vez caminhou entre esses escombros, procurando incansavelmente por sinais de vida. Denise, agora aposentada do serviço ativo, dedica seu tempo a contar a história de Bretagne. Em cada palestra, em cada entrevista, ela enfatiza a mesma mensagem. Bretagne não era especial porque era um cão famoso. Ela era especial porque nunca esqueceu por que estava ali, para servir, para ajudar, para nunca desistir. A última foto oficial de Bretagne mostra ela sentada calmamente ao lado de sua estátua memorial, como se estivesse aprovando a representação de bronze de si mesma. Seus olhos, ainda brilhantes aos 15 anos, parecem olhar para além da câmera, talvez vendo algo que apenas ela podia perceber, a promessa de que outros continuariam o trabalho que ela havia começado. Em algum lugar do Texas, uma jovem Golden Retriever está aprendendo a navegar por obstáculos artificiais, sendo treinada para detectar cheiros humanos em situações controladas. Ela não sabe ainda que está seguindo os passos de uma lenda. Não sabe que está sendo preparada para ser a próxima Bretagne. Mas quando chegar sua vez, quando as sirenes soarem, quando a van de emergência partir em direção ao desconhecido, quando ela der seus primeiros passos em uma zona de desastre, ela carregará consigo não apenas seu treinamento, mas o espírito imortal de uma Golden Retriever que provou que o heroísmo vem em todas as formas e tamanhos. A história de Bretagne nos lembra que, em nossos momentos mais sombrios, a luz pode vir das fontes mais inesperadas. Às vezes, tudo o que precisamos é de um par de olhos esperançosos, uma cauda balançando e um coração que se recusa a desistir. Bretagne, 1999-2016. Heroína, parceira, amiga, lenda. Sua última missão foi nos ensinar que o verdadeiro heroísmo não reside na busca por glória, mas na disposição silenciosa de servir, não importa o custo. E nessa missão final, como em todas as outras, ela foi um sucesso absoluto. O eco de suas patas sobre os escombros do Ground Zero pode ter se silenciado, mas o impacto de seu serviço ressoa para sempre. Um lembrete eterno de que, mesmo nas horas mais escuras da humanidade, há sempre razão para a esperança. Sempre uma razão para continuar procurando, sempre uma razão para nunca desistir.